Imagine um lugar envolto em segredo. Um lugar onde os limites do tempo e do espaço não passam de meras sugestões. Bem-vindos a Montauk, Long Island. Uma pacata cidade litorânea onde sussurros de conspirações governamentais e experimentos bizarros ecoam pela brisa marinha. Este é o cenário de uma história mais estranha que a ficção. Uma história que arrepia até os ossos e incendeia a imaginação. Esta é a história do projeto Montauk. Dizem que tudo começou com um desejo de romper o véu da realidade, de mergulhar no desconhecido e dominar forças além da compreensão humana. O projeto Montauk, se acreditarmos nos relatos, foi uma aliança profana entre a ciência e o sobrenatural. Foi uma dança perigosa com a viagem no tempo, teletransporte e o próprio tecido da existência. Mas algumas danças é melhor não arriscar, porque no mundo sombrio de orçamentos secretos e operações clandestinas, alguns segredos são terríveis demais para serem mantidos ocultos. O que exatamente foi o projeto Montauk? Os sussurros falam de um programa governamental ultra-secreto escondido dentro dos muros do Camp Hero, uma estação aérea abandonada. Dizem que foi uma continuação, até mesmo uma evolução, de outro programa obscuro, o Experimento Filadélfia. Mas enquanto o Experimento Filadélfia supostamente buscava tornar os navios invisíveis, Montauk visava algo muito mais ambicioso: controle total sobre o espaço e o tempo. As histórias são fragmentadas, reunidas a partir de depoimentos de supostas testemunhas e informantes. Eles falam de cientistas ultrapassando os limites do conhecimento humano, experimentando com tecnologias muito além de qualquer coisa que o público pudesse imaginar. Falam de pesquisa psíquica, de tentativas de transformar a mente humana em arma, de dobrá-la à vontade de manipuladores do governo. E no centro de tudo, um dispositivo misterioso, conhecido apenas como a cadeira Montauk. Um dispositivo que, segundo eles, poderia quebrar as paredes da própria realidade. Para entender a escuridão no coração de Montauk, devemos primeiro voltar a outro suposto experimento envolto em mistério: o Experimento Filadélfia. Em 1943, começaram a circular rumores sobre um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos, o USS Eldridge, que aparentemente havia desaparecido no ar. Alguns relatos afirmavam que o navio havia se tornado invisível, outros que havia sido transportado para outro local, até mesmo para outra dimensão. Embora a Marinha dos Estados Unidos negue veementemente essas alegações, a lenda do Experimento Filadélfia persiste, e é das cinzas desse suposto experimento que se diz ter surgido o projeto Montauk. Será que as tecnologias e o conhecimento supostamente obtidos com o Experimento Filadélfia poderiam ter pavimentado o caminho para os objetivos ainda mais ambiciosos de Montauk? Poderia o governo realmente ter tentado transformar o próprio tecido do espaço-tempo em arma? As possibilidades são tão assustadoras quanto intrigantes. Talvez o aspecto mais perturbador do projeto Montauk seja o suposto envolvimento de crianças. Testemunhas e supostas vítimas afirmam que meninos, muitas vezes órfãos ou fugitivos, eram sequestrados e submetidos a experimentos horríveis de controle da mente. Essas crianças, escolhidas por suas supostas habilidades psíquicas, eram supostamente amarradas à cadeira Montauk e bombardeadas com frequências eletromagnéticas, submetidas à tortura psicológica e drogadas. Tudo na tentativa de quebrar suas mentes e torcê-las à vontade do governo. Essas acusações pintam um quadro horrível de abuso de poder do governo, de um programa que desconsiderou todos os limites éticos em sua busca pelo poder. As supostas vítimas falam de treinamento psíquico, de serem forçadas a usar suas mentes como armas, teletransportar objetos, até mesmo abrir portais para outras dimensões. Se ao menos uma fração dessas histórias for verdadeira, o projeto Montauk representa uma violação terrível dos direitos humanos, uma cicatriz na consciência da humanidade. Seção 5. A cadeira Montauk e o tecido do tempo. Um salto no desconhecido. No centro da lenda do projeto Montauk está um dispositivo misterioso conhecido apenas como a cadeira Montauk. Este nome de som inocente esconde o suposto poder desta máquina. Testemunhas a descrevem como uma cadeira equipada com uma rede de eletrodos e fios,
projetada para amplificar e direcionar as energias psíquicas do sujeito preso a ela. De acordo com alguns relatos, a cadeira Montauk poderia abrir portais para outras dimensões, permitindo que os pesquisadores observassem, ou até mesmo viajassem, para outras realidades. Outros afirmam que a cadeira poderia manipular o próprio fluxo do tempo, permitindo viagens no tempo e manipulação temporal. Essas afirmações, embora aparentemente extravagantes, são reforçadas pelo testemunho consistente de vários indivíduos que afirmam ter testemunhado ou até mesmo participado desses experimentos. Seção 6. Bestas do Além. Quando portais libertam o caos. O projeto Montauk não é apenas uma história de conspirações governamentais e controle da mente, é também uma história do desconhecido. Algumas testemunhas afirmam que os experimentos em Montauk abriram inadvertidamente um portal para outra dimensão, liberando algo terrível em nosso mundo. As descrições dessa criatura variam, mas muitos se lembram de um humanoide grande e peludo com força incrível e sede de sangue. Essa criatura, alguns acreditam, é a fonte das lendas locais do monstro de Montauk, uma criatura estranha que supostamente apareceu em uma praia próxima, em 2008. Poderia ser um caso da vida imitando a arte? Ou será que o projeto Montauk acidentalmente libertou algo verdadeiramente monstruoso em nosso mundo? A possibilidade causa arrepios na espinha. Seção 7. Stranger Things, inspirado pelas sombras de Montauk. A influência do projeto Montauk se estende muito além do reino das teorias da conspiração e chega à cultura popular. A série de sucesso da Netflix, Stranger Things, com seus temas de experimentos governamentais, crianças psíquicas e monstros interdimensionais, se inspira fortemente na história de Montauk. Os criadores do programa até reconheceram a influência da lenda de Montauk em seu trabalho. Os paralelos são inegáveis. Desde a instalação governamental clandestina, conduzindo experimentos antiéticos em crianças, até a existência de uma dimensão paralela povoada por criaturas estranhas e perigosas, Stranger Things captura a essência da lenda de Montauk e a traduz para uma nova geração. O sucesso do programa é uma prova do poder duradouro da história de Montauk e sua capacidade de capturar a imaginação. Seção 8. Fato, ficção ou história proibida. A verdade está lá fora. O projeto Montauk continua sendo uma das teorias da conspiração mais duradouras e perturbadoras do nosso tempo. Seria simplesmente um caso de imaginação fértil, alimentada pela paranoia da Guerra Fria e um fascínio pelo desconhecido? Ou poderia haver um grão de verdade nas histórias, um núcleo de realidade enterrado sob camadas de especulação e desinformação? Ficamos com mais perguntas do que respostas. As negativas oficiais são previsíveis, os depoimentos das testemunhas muitas vezes contraditórios. Mas a persistência da lenda de Montauk, sua capacidade de capturar a imaginação e inspirar inúmeros livros, documentários e até programas de televisão, sugere que há algo mais nessa história do que aparenta. Talvez a verdade sobre o projeto Montauk nunca seja totalmente conhecida. Talvez as respostas estejam enterradas em arquivos confidenciais do governo ou trancadas nas memórias daqueles que juraram segredo. Mas uma coisa é certa, a história de Montauk serve como um lembrete arrepiante do potencial da ambição humana de se desviar para um território perigoso e do poder duradouro dos segredos de nos assombrar.